Boa noite. Proposta de reforma da Previdência Estadual deverá ser entregue no início dos trabalhos legislativos. O anúncio foi feito pelo governo aos servidores que mantêm posição contrária à matéria. Rio Grande do Norte e outros 10 estados poderão ter surto de dengue neste 2020. E você vai ver ainda, os dias mais longos no verão não duram exatamente as mesmas horas em todas as capitais do Brasil. Nesta época, o momento do anoitecer varia muito. A diferença de um lugar para outro pode chegar a 2 horas. E aqui no estúdio, nossa entrevista será com a presidente da Câmara Municipal de Natal em exercício, vereadora Nina Souza. Hoje é quinta-feira, 16 de janeiro de 2020 e o Band Cidade começa agora. O Rio Grande do Norte teve um aumento de mais de 4.000 casos de chikungunya. A Secretaria Estadual de Saúde alerta para um possível surto. O Rio Grande do Norte está em uma posição de destaque na lista nacional dos estados com maior índice de arboviroses no país. A Secretaria Estadual de Saúde Pública, a CESAP, vem alertando para os riscos de um novo surto de doenças. Em 2019, foram mais de 1.200 casos suspeitos. Em casos confirmados, foram 81. Então, a gente, infelizmente, não espera uma situação confortável para o ano de 2020. A incidência de Zika no estado, de 35 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, é 7 vezes maior que o índice da média nacional. A gente antecipou a ocorrência do levantamento rápido do índice de infestação do mosquito Aedes em todo o território do Rio Grande do Norte. Então, todos os municípios estão fazendo esse levantamento para a gente saber os municípios que estão em risco, que estão em alerta ou que estão em situação satisfatória. Já no início deste ano, casos de dengue e chikungunya foram confirmados no município de Parelhas e Natal. E também já começamos o ano com um município recebendo o carro fumacê devido à sua situação epidemiológica do ano passado, que persiste nesse início de ano. Ao longo do período de atenção, a Secretaria tem iniciado ações de alerta e promoção à população. E essa preocupação também com a população. A maior parte dos focos que a gente encontra são dentro de casas habitadas. Então, as recomendações permanecem as mesmas e é um trabalho conjunto, Tanto a equipe de saúde quanto as demais secretarias, juntamente com a população. Pagamento salarial. O governo estadual prometeu quitar a folha atrasada de novembro de 2018 até o dia 15 de fevereiro. A previsão aguarda ainda a confirmação da venda dos royalties ao Banco Daicoval. Já o calendário de pagamento dos salários em 2020 ficou para ser definido na semana que vem. Na primeira reunião do ano entre o governo do estado e os servidores para divulgar o calendário do pagamento para 2020, acabou que o calendário não foi divulgado. A proposta do governo de repetir o planejamento de 2019 não foi acatada pelos servidores estaduais. No encontro, o governo sinalizou que pretende pagar o restante do salário de novembro de 2018 até o dia 15 de fevereiro. Mas a definição sobre o pagamento ainda depende de uma negociação de empréstimo com um banco no valor de 180 milhões de reais. A negociação ainda não está fechada. Uma nova reunião entre o governo e os servidores para tratar sobre o calendário de pagamento deste ano e sobre a Previdência Estadual ficou agendada para a próxima quarta-feira, dia 22. Na mesma reunião, o Executivo informou aos servidores que a proposta de reforma no regime próprio da Previdência Social do Estado será enviada à Assembleia Legislativa no início das atividades legislativas deste ano, marcado para o dia 4 de fevereiro. São várias frentes abertas do governo do estado com o Fórum de Servidores. A primeira frente, claro, a cobrança dos servidores para o pagamento dos salários, o calendário de pagamento do funcionalismo. Havia uma expectativa de que pudesse ser antecipado, ou melhor, anunciado ontem. Não foi. O governo pediu mais uma semana. Um outro aspecto, o salário de novembro de 2018. É outro ponto de tensão. 90 milhões de reais, é um complemento. O governo espera pagar até 15 de fevereiro. Antes, a previsão era janeiro. Por que esse atraso? Simples. O governo do estado não conseguiu concluir o processo de antecipação dos royalties. Por isso, o dinheiro não entrou, os 188 milhões,
E aí, com isso, o pagamento fica para fevereiro. Mas, sem dúvida, o ponto de maior tensão entre o Executivo e os servidores é a reforma da Previdência Estadual. O modelo ainda não foi fechado, mas já se sabe que vai aumentar a idade de aposentadoria, o tempo de contribuição e a taxação. 3 tentáculos que colocam o servidor nervoso e já contrário a essa matéria que chega na Assembleia no início do próximo mês. Com o tema Inspiração e Arte, Negócios e Tradição, a Feira Internacional de Artesanato, a FIARTE, foi lançada na manhã de hoje. O lançamento oficial da 25ª Feira Internacional de Artesanato, a FIARTE, ocorreu nesta quinta-feira no Espaço Neuma Leão, em Morro Branco. A solenidade de lançamento contou com a participação de diversos artesãos que fazem parte da história da FIARTE desde o início. É um momento em que o artesão produz com carinho, com todo esforço para mostrar o melhor. Antônio Santana é artesão há 30 anos. Ele trabalha com escultura em madeira. Desde a primeira feira, ele guarda todas as lembranças do passado na sua coleção de crachás. Tem crachá que tem assinatura de amigos, que a gente conhece. Então, eu gosto de juntar. Tem umas esculturas em casa que eu ganho de amigo, então eu guardo um pouco de tudo das minhas histórias de eventos. A FIARTE acontecerá de 24 de janeiro a 2 de fevereiro, no Centro de Convenções de Natal. Na edição 2020, a feira virá com muitas novidades, além dos artesãos potiguares, expositores de outros estados e país. Cada estado do Nordeste está mandando um mestre que representa uma arte do artesanato local. Teremos também a mostra do artesanato, o festival, a mostra do folclórico, a mostra folclórica, que vai ser esse ano vai ser uma premiação de R$6 mil, que as inscrições estão abertas. Então isso são grupos, são agremiações que vão ter a oportunidade de se inscrever e concorrer a essa premiação. Teremos o festival de cerveja artesanal, gastronomia. Então, são 322 estandes lá no Centro de Convenções. Além de servir como evento de entretenimento e compras para os turistas e visitantes locais, a FIARTE gera empregos e renda, movimentando a economia do estado. A programação cultural da FIARTE vai encantar os visitantes com cada novidade. A feira traz para esta edição, recheada de cultura potiguar, o Festival FIARTE Cultural, que acontecerá em paralelo. Esse ano a gente vai fazer um grande festival enaltecendo o folclore, as tradições potiguares e vamos trazer um conteúdo artístico super diversificado. São esperados nos 10 dias de evento cerca de 70 mil pessoas. A secretária de Estado do Trabalho e da Assistência Social, Iris Oliveira, destacou a diversidade e a importância do evento para o turismo e para a economia. A FIARTE se firma cada vez mais como o evento que abre, o calendário de feiras e de eventos no Rio Grande do Norte e como uma feira internacional. Significa um espaço muito importante para a divulgação e difusão do artesanato potiguar e da nossa identidade cultural. E a gente vai conferir agora a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. Onde em Natal pode chover a qualquer hora nesta sexta-feira. A mínima é de 25 graus e a máxima vai aos 30. Em Cerro Corá, chove à tarde e à noite. Temperatura de 21 graus como mínima. A máxima vai aos 31. Em Açu, o sol aparece entre nuvens. Deve chover ao longo do dia. Mínima de 22, máxima de 39. O Band Cidade volta em instantes. De olho em profissionais com várias habilidades, empresas buscam novos perfis na contratação de trainees. Veja o que é preciso para você se destacar em meio a tantos currículos. Nayara é formada em engenharia civil, mas no dia a dia passa bem longe dos canteiros de obra. É gerente de projetos de uma empresa de TI. Eu não sabia quais vagas existiam. A gente só fica sabendo realmente para onde a gente vai, qual é a área, quando você recebe a notícia de que você passou no processo. Ela foi selecionada por meio de um programa de trainee, que recruta recém-formados, treina e os integra ao time de profissionais.
Nesta empresa são, em média, 10 mil candidatos para cada 10 vagas abertas. Uma exigência? Disposição para se adaptar. Antes a gente olhava para uma posição em específico, uma parte técnica de acadêmico, de formação, e quando a gente olha para o trainee, a gente olha um perfil mais amplo, que possa rodar em várias áreas, que queira fazer diferença no negócio como um todo e não numa área em específico. Nada de papéis definidos, muita atenção às habilidades de cada um. Isso tem mudado o perfil dos trainees que são contratados pelas empresas, cada vez mais atentas à diversidade. Mas como é que se monta um time com essa nova cara, hein? Para encontrar essa resposta, muitas delas têm mudado as perguntas. Que tal selecionar um candidato sem saber a idade, o nome da faculdade onde estudou, a cor, a origem? É a chamada seleção às cegas. Essas informações são conhecidas só na última etapa, na hora da entrevista presencial. O que contou? A capacidade de resolver questões lógicas, teste de inglês e outros filtros. É assim que essa multinacional tem selecionado os trainees há 2 anos. A diversidade é fundamental para ter pluralidade de ideias. E eu preciso de pessoas com vivências diferentes, com experiências de vida diferentes, com ângulos de visões diferentes sobre o mesmo problema, para conseguir trazer maiores soluções para a organização e melhores produtos para atender a toda essa gama de consumidores que eu tenho. Isabela chegou até a empresa por meio do programa. No mundo dos negócios, o perfil dela ainda é minoria. Negra, mulher e em formação para assumir um cargo de chefia na empresa no futuro. Isso aos 24 anos. Um caminho que passa por mudanças na sociedade e nas empresas. A ideia é que, de fato, eu possa contribuir com a minha origem e com a minha história. Então, de onde eu vim, eu tenho uma visão que alguém aqui dentro não tem. Mudando de assunto, me diga uma coisa. A que horas acontece o pôr do sol na sua cidade, agora no verão? No Brasil, nesta época do ano, o momento do anoitecer varia muito. A diferença de um lugar para o outro pode chegar a 2 horas. A praia mais badalada de Salvador. Fim da tarde, baianos e turistas curtem a beira do mar no Farol da Barra. O sol já vai sumindo e desaparece no horizonte logo depois das 6 horas. E se ele ficasse um pouquinho mais? O entardecer para mim é um momento muito poético, de inspiração, de calmaria. E sem dúvida eu queria que ele fosse muito mais longo assim. A mais de 3.000 quilômetros da capital baiana, 6h15 da noite. Ou seria da tarde. Aqui em Porto Alegre, o dia ainda está claro e o sol só vai se pôr quase 1h30 depois de Salvador. Bem-vindo à capital brasileira com os dias mais longos do verão. A família que veio do Recife precisou se adaptar. Estranho, né? A gente está acostumado 6 horas é noite. Está se adaptando ainda a essa rotina. Os gaúchos aproveitam o dia mais longo que a noite. Entre o nascer e o pôr do sol são quase 14 horas. Para aproveitar bastante, passeios ao ar livre, né? Quanto maior a latitude, ou seja, a distância da linha do Equador, mais tempo de sol tem a cidade durante o verão. Isso acontece porque a Terra gira em torno do Sol e tem uma inclinação de 23 graus. Com isso, nessa época, os raios solares iluminam mais a parte de baixo do globo terrestre. Quanto mais ao sul eu for, mais longo vai ser o dia. Até que eu chegue no Polo Sul, né, no Polo Sul geográfico, eu vou ter 6 meses de dia. Não vai ter noite, não vai ter o sol se pondo. O sol vai estar durante 6 meses acima do horizonte. Em Belém, que está bem próxima à linha do Equador, a duração do dia e da noite oscila pouco, mesmo com a mudança das estações. São 12 horas de sol e 12 sem. Gosto da noite, que chega o friozinho, né? A gente já sente aquela vontade de descansar. E o movimento da Terra afeta o horário do pôr do sol até em cidades mais próximas. A latitude de São Paulo é apenas 2 graus maior que a do Rio de Janeiro. E nesta época, na capital paulista, o sol desaparece no horizonte 15 minutos depois que na capital fluminense. A gente aproveita mais, que a noite é curta, é a melhor coisa que tem. Na orla do Guaíba, em Porto Alegre, onde o dia só termina depois das 7h30 da noite, o sol prolongado também esquenta os negócios de comerciantes como o Leandro. O happy hour se torna melhor, um pouco mais longo, sempre sai um pouco mais, a pedida sempre melhor aqui no verão. No próximo bloco, eu vou conversar aqui no estúdio com a presidente da Câmara Municipal de Natal em exercício, vereadora Nina Souza. Eu aguardo você em 1 minuto. De volta com o Band Cidade. E eu recebo aqui no estúdio a presidente da Câmara Municipal de Natal em exercício,
Vereadora Nina Souza, presidente, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Ana Ruth, e boa noite a todos que estamos assistindo. Prazer enorme. Alegria recebê-la aqui, presidente, e mais uma vez a senhora em exercício na gestão da Câmara Municipal de Natal, em um período de recesso, mas também de muito trabalho, de organização desse ano, né, vereadora? Precisamos planejar, né? A gente inicia as atividades e, assim, são muitas justaposições que têm que ser feitas e a gente está lá todos os dias no batente tentando dar essa organizada enquanto o presidente, de fato, volta. Vereadora Nina Souza, a Câmara Municipal deverá se deparar neste ano com o plano diretor da capital potiguar. Como é que a senhora vem acompanhando essa discussão? Qual o posicionamento da senhora sobre isso? Olha, Ana, infelizmente demorou muito esse processo de ser iniciado de revisão, né? Nós estamos aí no 12º ano e já entrando no 13º, e esse texto está agora na iminência de chegar, mas eu digo muito, demorou, mas graças a Deus o trabalho foi bem feito, né? Várias audiências públicas, reuniões, oficinas, seminários, uma ampla divulgação da prefeitura, os veículos de comunicação ajudaram bastante, né? Blogs, rádios, TVs, enfim, todos imbuídos no propósito de levar à população a importância do plano diretor, né? Então, a sociedade civil foi convocada, participou, todas as instituições de ensino participaram, né? E aí, nós estamos aí na expectativa, haja vista, foram mais de 2.000 contribuições, né? Que o plano chegue todo enxuto e, obviamente, fruto daquilo que foi ouvido nas bases, né? A perspectiva, pelo menos o prazo que o governo nos deu, é que ele chegue agora no mês de fevereiro. Vereadora, há alguns colegas seus parlamentares que dizem que não haverá ambiente para votar o plano diretor devido ao ano de 2020 ser de eleição. O que a senhora acha sobre isso? Eu, com todo respeito a quem pensa diferente, eu acho uma fala meio complicada, né? Eu vou dizer aquilo que a grande maioria fala, né? A grande maioria diz que o plano chegando em fevereiro, a princípio, ele passará em 4 comissões. Comissão de Justiça, Finanças, Planejamento e Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, tá? Então, no máximo, em cada comissão, são 15 dias. Então, você faz trabalho paralelo nas comissões. Você vai para as discussões nas comissões, abre audiências, faz reuniões. A Câmara vai toda estar envolvida no plano diretor. De modo que, até final de maio, no meu entendimento, e até por experiência que eu adquiri, né, em várias votações polêmicas, emblemáticas que houve, é que dá para nós concluirmos final de maio, até no máximo meados de junho. Tá? Com relação ao período eleitoral, é bem pertinente dizer que o período eleitoral ele só vai ser iniciado a partir de agosto. As convenções serão em julho. Então, é irresponsável, por parte de qualquer pessoa, falar em eleição no primeiro semestre, porque a legislação ela não permite. Então, a Câmara Municipal de Natal, os vereadores de Natal, a grande contribuição que dará nessa legislatura é justamente votar a revisão do plano diretor. Então, só após disso é que nós estamos, com todo respeito, credenciados a iniciar o processo de discussão de eleições. Dá para destravar a cidade com esse novo plano? Olha, veja bem, eu sou muito cética com relação a isso. Acho que a revisão ela é pertinente, necessária. Haja visto nesse interregno, nesse tempo todo, a legislação alteraram, né? A cidade mudou, a cidade ela é alterada cotidianamente, porque Natal ela tem uma peculiaridade. É uma capital que tem as cidades circunvizinhas da região metropolitana, que se chama, com espaço curto, a distância curta. Então, há um êxodo muito forte, há crescimentos desordenados. Então, essa conjuntura mudou, tá? Então, nós vamos revisar o plano, vamos destravar, como você bem colocou, em determinadas áreas, com responsabilidade, mantendo, sobretudo, no meu entendimento, acredito que será mantido, né? Pela lógica do bom senso, as áreas que não podem ser edificadas devido à questão ambiental, mas, por óbvio, dando, sim, a oportunidade de avançar. Mas aqui nós temos que entender o seguinte, que destravando o plano diretor, outros intervenientes têm que ser analisados. Primeiro, a infraestrutura básica, que é a responsabilidade do poder público, municipal e estadual. Obviamente, com o aporte do governo federal. Porque você não é só os empresários em empreender. Os governos, eles precisam dar também a infraestrutura básica. Um exemplo disso, você vai trabalhar toda aquela orla ali, de areia, Praia do Meio, enfim, Praia do Meio chegando perto da Ponta Ridinha, que é uma área espetacular, a beleza natural já está lá. Tem uma infraestrutura da prefeitura precária e tem a parte todinha que pode ser edificada de forma organizada. Então, veja que são 3 eixos. No eixo atrelado diretamente ao plano diretor, vem a questão da burocracia dos órgãos. Eu digo muito o seguinte, nós podemos e certamente teremos um grande plano diretor, né? Mas se os órgãos continuarem com essa forma de atuação, nada mudará.
nada mudará. Hoje, para a gente conseguir uma licença, alguma coisa, são 6 meses, 8 meses, né? Então, é preciso desburocratizar, é preciso as secretarias contratar mais servidores, porque o quadro é muito bom. O quadro da CEMUR, por exemplo, é excelente, mas é um quadro pequeno para uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, com várias incongruências, como o Natal. É preciso ter implemento tecnológico, é preciso de várias coisas para que haja agilidade e o empreendedor possa abrir seu negócio, claro, com a segurança jurídica necessária. Vereadora, a senhora apresentou um projeto contemplando as áreas lindeiras. O que é que a senhora propõe? As áreas lindeiras são aquelas áreas, para quem está nos assistindo, e a audiência é muito grande, a gente tem que aproveitar, são aquelas áreas ali que são vizinhas ao seu imóvel, né? Vizinha ao condomínio, à sua casa, ao seu negócio. E aquela área ali, ela tem uma metragem pequena ou tem uma metragem maior. E é da prefeitura, você tem interesse nela, porque às vezes botam lixo, às vezes bandido se esconde, às vezes serve para pessoas estarem consumindo drogas, né? Às vezes até o pessoal do condomínio limpa a área, gasta com aquela área e quer usá-la para fazer alguma coisa e não pode, porque é do município. E para que se venda tinha que ter todo um processo legislativo que inviabilizaria qualquer coisa, né? Então agora, com a nossa lei, você pode procurar a CEMUV, abrir o processo e comprar aquela área, né? Vai ser muito importante, porque vai mudar, vai ajudar a construir uma Natal mais bonita, mais organizada, onde o cidadão vai poder cuidar, ocupar aquela área. Porque, obviamente, que o poder público não tem condições de ocupar centenas e centenas de terrenos. Porque não é só construir, você tem que construir e manter. E aquela área ali que será vendida é justamente uma área que terá anuência, terá declaração por parte de vários órgãos que o governo, naquele momento, ou no momento curto e longo prazo, não tem o menor interesse de fazer nenhuma obra lá. Vereadora, vamos falar sobre política. A senhora está afiliada ao PDT e seu nome vem sendo cotado como uma possível pré-candidatura a vice-prefeito na chapa do atual gestor Álvaro Dias. Como é que a senhora recebe essa indicação? Olha, nós ficamos felizes, né, pelo nome ser lembrado, mas assim, essa construção de candidatura a vice, ela é muito precoce, ela é muito prematura, né? Porque quando se vai se fazer uma composição de majoritária, o prefeito, que aí no caso 99% da chance é eu apoiá-lo, haja vista também sou líder do governo, né? Ele precisa conhecer de pronto quais são os partidos aliados, né? Então, se monta aquele monte de partidos, monta assim mesmo, os partidos aliados, e dentre esses partidos se vê qual seria o melhor nome, né, que se encaixe no perfil que agregue a maioria dos partidos e também no perfil que o prefeito aceita. Meu nome é colocado, graças a Deus, devido ao mandato que a gente exerceu nesses 3 anos, graças a Deus, um mandato muito forte, né, muito presente, a gente conseguiu mostrar a nossa força de trabalho à população. Fui candidata a deputada estadual, tive mais de 21 mil votos, né, ocupa a presidência do diretório do PDT em Natal, e o PDT é, sem sombra de dúvida, o grande partido, né? Nós temos o grande eleitor de Natal, que é Carlos Eduardo, inegavelmente um grande gestor, onde você anda em Natal tem obras de Carlos Eduardo espalhadas, foi candidato ao governo, nós não logramos êxito, mas teve mais de 90 mil votos, de maioria no segundo turno. Então, a gente não pode, de forma nenhuma, negar a força do PDT nessa conjuntura. Quando eu falo força do PDT, obviamente, não desmerecendo a força dos outros partidos. Por isso que eu digo que no conjunto de aliados, qualquer nome pode ser. E dentro do PDT mesmo tem vários nomes. Necessariamente não será o meu. Mas isso aí, certamente, a gente vai deixar a cargo dos líderes dos partidos. Apesar, eu sou líder, mas sou liderada de Carlos Eduardo, né? E acredito que a gente vai sair com uma chapa boa. Presidente em exercício da Câmara Municipal de Natal, vereadora Nina Souza, sempre uma alegria recebê-la. Muito obrigada. A alegria é minha. Eu sou sua fã de muito tempo, né? E estar aqui é sempre fora. Que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada, vereadora. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicainfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. A você uma excelente noite. Fique agora com o Jornal da Band e a gente se encontra amanhã. Até lá.